Vamos para a nossa próxima pauta aqui. Eu ia falar do Renan e do Randolph, que pediram a cassação do Marcos Duval, mas Marcos Duval já deu, né? Vamos falar um pouquinho sobre o... Cadê aqui? Aqui, ó. Sobre o Tarcísio. Eu queria te ouvir sobre o Tarcísio, viu, Sté? Deixa eu botar aqui na tela aqui pra gente. Mesmo com tantos nomes de esquerda... Opa, cadê? Aqui. Mesmo com tantos nomes de esquerda, Tarcísio lidera a popularidade digital entre governadores. Os dados demonstram a importância da presença e popularidade digital na política atual, destacando os desafios enfrentados por alguns governadores em se manterem relevantes. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, continua liderando a popularidade digital entre os governadores estaduais no país, enquanto Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, vem perdendo ainda mais visibilidade, enfrentando dificuldades para se posicionar como uma alternativa ao bolsonarismo. De acordo com o índice de popularidade digital calculado diariamente pela empresa da pesquisa e consultoria Quest, que analisa 152 variáveis nas plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google, Tarcísio de Freitas mantém-se em primeiro lugar com uma nota alta. Em segundo lugar está a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, seguida por Romeu Zema, do novo governador de Minas Gerais. Por outro lado, Eduardo Leite teve uma queda significativa em sua visibilidade nas plataformas sociais, saindo da 4ª posição em janeiro, chegando à 9ª posição em junho. Sua performance virtual caiu aproximadamente 16 pontos, passando de 39,56 para 23,49. Esses dados demonstram a importância da presença e popularidade digital na política atual, destacando os desafios enfrentados por alguns governadores em se manterem relevantes e ganharem visibilidade nas redes sociais. Os governadores com maior projeção nacional de destaque são Ronaldo Caiado, de Goiás, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Caiado subiu da 13ª para o 4º lugar no índice de popularidade digital, com uma pontuação de 36,65 em junho. Sua participação na CPI do MST gerou repercussão e bate-boca entre parlamentares. Tarcísio, aliado de Jair Bolsonaro, manteve sua estabilidade na popularidade digital, alcançando 76,61 pontos no IPD em junho. Ele é considerado uma possível opção presidencial para a direita em 2026, caso Bolsonaro seja considerado inelegível pelo TSE. Recentemente, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sugeriu que o Tarcísio deveria se candidatar à presidência pelo partido. Por outro lado, Eduardo Leite, agora presidente do PSDB, enfrenta dificuldades em unificar seu partido, especialmente em São Paulo, onde há conflitos com o ex-governador João Dória. O PSDB vem perdendo espaço desde 2018 e teve sua maior derrota em 2022, perdendo o Palácio dos Bandeirantes após 28 anos de hegemonia. Leite enfrenta desafios para convencer os eleitores e se projetar como uma alternativa viável a Lula nas próximas eleições presidenciais. Além de Eduardo Leite, alguns outros governadores também tiveram perda de relevância em suas popularidades digitais. Ibanez Rocha, do Distrito Federal, caiu para o 13º lugar no ranking, com 20,96 pontos, com o seu afastamento do cargo relacionado após os atos do 8 de janeiro. Helder Barbalho, governador do Pará, enfim, tem aqui Romeu Zema. Já Romeu Zema viu sua popularidade digital cair após algumas declarações consideradas preconceituosas com outras regiões do país. Olha só. Por outro lado, Raquel Lira continua colhendo os frutos de uma estratégia de boa relação e conversas entre diferentes partidos políticos. O cálculo do índice de popularidade digital considera 5 dimensões: a fama, número de seguidores, engajamento, mobilização, valência, que é a proporção de reações positiva e negativa, e interesse. Cada dimensão é ponderada por um modelo desenvolvido com base nos resultados reais de eleições passadas, utilizando milhares de candidaturas monitoradas pela empresa de pesquisa e consultoria Quest. Perfeitamente. Vamos lá, Esther, como é que você está avaliando a questão do Tarcísio
né? Eu sei que você fez um vídeo esses dias aí sobre a questão do Tarcísio com a parada gay, que gerou muito barulho na base do Tarcísio, entendeu? Veio uma desculpa ali, desculpa não, né? Veio uma justificativa, que eu não sei se procede ou não, de que aquele orçamento não era opcional, o Tarcísio tinha que executar aquele orçamento porque vinha do ano passado. Não sei se isso faz sentido, eu queria que até que você, se você souber, tivesse informação, você possa nos explicar. Mas enfim, vamos começar por esse ponto então, né? Tá. Faz sentido realmente essa explicação que o Tarcísio deu? Vamos lá. Quanto à matéria, algumas coisas têm que ser separadas aí, tá? Porque uma coisa é a atuação dele, outra coisa é a popularidade. Então, a popularidade do Tarcísio frente aos outros governadores, obviamente, vai ser maior e assim, por mim, que continue maior mesmo, porque primeira vez de São Paulo depois de 28 anos que a gente saiu do tucanato. Então, quem é de São Paulo, seja interior, seja capital, hoje dá, graças a Deus, respirar um ar renovado. Isso tem que ficar bem claro para a gente entender. E essa popularidade dele, obviamente, vem a cavalo do bolsonarismo, porque acho que o grande lance que o Bolsonaro sempre foi é muito forte nas redes sociais. Então, se a gente for comparar o Tarcísio de junho do ano passado para o Tarcísio de junho desse ano, sobretudo que teve a questão da parada LGBTQIA+, obviamente que ele ia dar essa explosão mesmo, esse boom, porque o engajamento dele ia aumentar, porque as pessoas iam falar disso, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, porque sempre, todo ano, a parada dá problema e dá polêmica, tá? Então, isso deixar claro. Segunda coisa, o Caiado, ele não sabe bem aonde, em qual avenida que ele vai sambar, né? Vamos botar assim. Então, ele está sempre permeando entre... O Caiado, ele é um antipetista, ponto final, tá? Ele não é nenhuma pessoa conservadora, nem uma pessoa de direita, nem nada disso daí. As pessoas de Goiás tiveram uma grande esperança nele como governador e elas se veem um pouco decepcionadas. O Zema, ele tá bem quieto, né? Então, como também não levanta polêmica, também não vai ser dito nas redes sociais. E o Leite vai praticamente para o mesmo lado, ainda com o fato de enfrentar dentro do PSDB a apatia do Partido Tucano, né? Então, você teve aí uma gestão horrível do João Dória em São Paulo, horrível em todos os sentidos. E o João Dória, ele não destruiu só São Paulo, tá? Porque hoje, se a gente vê na capital a Cracolândia do jeito que está, porque São Paulo virou praticamente um cracolandão, né? Vamos botar assim. Então, o centro da cidade está espalhado de cracudo e tem pequenas cracolândias nos bairros a partir dos CAPs ali que foram instalados pelo aliado do João Dória, ex-vice-prefeito do Covas, que assumiu a prefeitura, Nunes, que fez os CAPs aí de álcool e drogas em vários bairros e que junta ali um monte de cracudinho. Então, além da grande Cracolândia que virou centro, a gente tem as Cracolândias espalhadas pelos bairros. Tá, isso é uma coisa. E são grandes desafios que o Tarcísio tem que percorrer na capital. E aí a gente tem que entender qual que é o centro da treta LGBT e o porquê que ela aconteceu antes de pegar a pedra e tacar os amiguinhos, tá? E antes de pegar a pedra e tacar no próprio Tarcísio. Por que eu estou dizendo isso? O Tarcísio é um conservador? Ele tem consciência disso? Não, nunca escondeu, sempre foi um tecnocrata positivista, todo mundo sabe disso, tá? E a gente, de certa maneira, tem esta missão de tentar conduzir a partir das críticas e da pressão, da melhor maneira o governo dele, e para que a gente possa ter essa via de diálogo com os deputados estaduais, para que eles tenham ali a moeda de conseguir conversar e dialogar com o Tarcísio Tarcísio, está dando polêmica, olha a nossa base e tal, não sei o quê, vamos dialogar sobre isso, vamos ir para esse lado ou para esse outro lado. A parada e a questão LGBTQIA+. Vamos falar sobre isso aqui para a gente entender de maneira ampla, sem necessariamente fazer loucura, tá? Por que eu estou falando sem fazer loucura? Primeiro, era um orçamento de execução obrigatória? Não, não era. No final do ano, você tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, quando ela é votada na Assembleia Legislativa, ela é votada de maneira geralzona, assim, tá? Quanto que vai para a cultura? X. Quanto que vai para a fazenda? Y. Quanto que vai para infra? W. Quando esse dinheiro chega nas secretarias, que eles fazem a distribuição discricionária de acordo com os seus projetos. Então, a Secretaria da Cultura, ela tem ali o projeto mais diversidade, mais não sei das quantas lá, que ela destina determinado valor todos os anos e tal.
Era obrigatório? Não. Ele ia sofrer um impeachment, nem se fosse obrigatório ele ia sofrer um impeachment, porque o presidente da Alesp é o André do Prado, é um aliado do Tarcísio, não existem condições políticas de se falar de impeachment. E o impeachment é um processo misto, que mistura jurídico e político. Então, não existem as condições políticas para que o Tarcísio sofra o impeachment. Ah, Stephanie, mas tem o Judiciário, o Ministério Público. Ah, e vocês pegaram no negócio. Não é obrigatório, mas é viável destinar, é prudente deixar de destinar o dinheiro da parada de... Não, não é. Eles, com a mais absoluta certeza, sofreriam um desgaste, sofreriam uma perda política que não é desejável no ano 1 de governo. Aí sim nós estamos fazendo uma argumentação de análise política com os pés no chão. Todos os anos, o ano passado foi destinado o valor de 750 mil para a parada. Então, eu acho que ele fazer a destinação desse valor e a assessoria de comunicação dele e toda a galera que faz a militância comunicar desta maneira que eu falei, talvez não tivesse dado a polêmica que deu. Por quê? O que foi levantado não foi só sobre a parada, e aqui mora a coisa toda. Primeiro que virou aquele negócio do você é traidor, amiguinho, você é traidor, amiguinho. Daqui a pouco, de tantos traidores, não vai sobrar ninguém na direita conservadora, porque, afinal de contas, né, a gente entrou num processo de autofagia, que foi um diagnóstico que está sendo estudado desde 2020, e por causa disso daí, a gente está procurando traidor debaixo da cama, e não que infiltrados não existam, e não que pessoas que eventualmente vão chegar a fazer caquinha com os coleguinhas não vão existir, mas isso não quer dizer que as meras críticas que são feitas tecnicamente e sem ofender as pessoas, elas não sejam desejáveis, porque são o lance do bate que vira massa de bolo, sempre foi assim com o Jair Bolsonaro, isso de 2016 até chegar em 2018, e não vão ser as críticas pontuais e que precisam ser feitas no debate público, até para que a gente amadureça o discurso político, que vão fazer isso com o Tarcísio. Mas o que foi exatamente levantado sobre o Tarcísio, que acho que o grande ponto que precisa ser conversado e que ele precisa, aí eu acho que se ajustar. Não é sobre a parada, é como ele vem se manifestar em público sobre a parada, sobretudo no jornal e na imprensa, colocando a parada LGBTQIA+, como se fosse ali uma busca de direitos humanos da turma LGBTQIA+, e a gente sabe que a parada gay não funciona mais para isso. Ela funciona justamente para passar uma agenda política. E a segunda coisa, existe o último casarão histórico da Avenida Paulista, que é o casarão Melo Franco, que em 2014... o Alckmin adquiriu se não me engano, foi em 2014, tá? Não tenho certeza do ano, mas se não me engano, foi em 2014. O Alckmin adquiriu pelo valor de 200 milhões de reais em precatórios. Hoje esse casarão pertence ao governo do estado de São Paulo. E quando ele faz essa aquisição, ele fala: vou destinar para ser o Museu da Diversidade. Ou seja, um museu LGBTQIA+. Ele voltou atrás, ele desistiu. Vem a gestão do Dória e fala: tá bom, então agora eu vou destinar ao casarão. Voltou atrás e desistiu. Só que agora chega o Tarcísio e diz: então, você sabe aquela desistência que a gente ia transformar o casarão num museu da gastronomia? Porque daí vem o Dória e fala: então faz assim, não vou destinar para a turma da diversidade, mas eu vou transformar no museu da gastronomia. Não vai mais ser. Aí vem o Tarcísio e fala: não vai mais ser museu da gastronomia, vai ser um museu da diversidade LGBTQIA+. Qual o problema disso? O problema é que se ele efetivamente destinar para ser este Museu da Diversidade, a gente vai ganhar um megazord militante LGBT no meio do coração de São Paulo, porque o Museu da Diversidade já existe e ele tem uma aprovação de ampliação. Ok, faça essa ampliação onde ele já está, que é na República. É uma salinha de 100 metros quadrados, ainda que ela vá e vire 200 metros quadrados, faça lá. Então, existe a aprovação, ele precisa executar isso, faz isso lá. Mas quando você pega e passa isso para a Avenida Paulista, para um imóvel que tem uma área de 2.000 metros e quase 800 metros de área construída e quase 30 dormitórios, você vai entregar na mão da militância mais virulenta do Brasil sala de audiovisual, sala de teatro, sala de doutrinação LGBTQIXYZ. Isso vai desgastar o próprio governo dele, em primeiro lugar, e isso vai desgastar toda a base dele. Isso vai destruir praticamente toda a base que ele mesmo tem, que são as famílias, que são os cristãos, que são... Vocês entenderam? Este é o debate, no meu entendimento, que tem que ser feito, e foi isso que o Silvio Grimaldo levantou no vídeo que ele fez
E foi esse todo o cerne da discussão, mas que acabou sendo subvertida por ocasião da parada, porque a parada gay ela sempre dá muito hype, todo mundo sempre fala dela, mas isso daqui tem que ser entendido, tem que ser discutido, e a gente precisa sim criticar para chegar num entendimento comum, para ele entender que fazer o Museu da Diversidade no meio do coração de São Paulo, deste tamanho, tá? Ou seja, um megazord LGBTQIA+, vai significar um problema para todo mundo e significa, inclusive, para a construção de um caminho viável político à direita, praticamente uma via de destruição. E acho que é isso que a gente tem que discutir.